Muitos aqui decretaram o fim da música e dos movimentos culturais de um modo geral quando bateram os anos zeros. Eu, particularmente, não concordo com isso. E acho que o mundo começou a ficar chato e vazio realmente a partir de 2010. No começo dos anos 2000, que ainda respiravam ares noventistas, muitas coisas boas rolaram, e outras nem tanto assim. Mas uma coisa é fato, os anos zeros foram os últimos suspiros de tribos urbanas, entre aspas, né? Eu acho esse termo bem brega, mas é para ilustrar mesmo, dentro da música. Então vamos relembrar essas ditas tribos urbanas aí dos anos 2000. Uma coisa é fato, quando estreou o clipe da Spit It Out do Slipknot na MTV, minha vida deu uma segunda virada. Porque se tinha uma coisa que eu odiava naquela época, era usar calça. O visual do True Headbanger repudia totalmente o uso de bermudas, e quando eu me deparei com Korn, o Slipknot, System of a Down, Limp Bizkit e os que andavam com essa turma como Machine Head, eu percebi que dava pra curtir uns rock pauleira e usar bermuda, porque ter que se vestir assim é tiração demais, ou troço zoado. Pois bem, praticamente do dia pra noite vimos um enxame de moleques com bermudas largas e embaixo dos joelhos, meiões que deixavam a perna engessada, cabelos exóticos e coloridos ou com dreadlocks, pulando e ciscando feito uma galinha nos rolê da vida. Era a geração Adidas ou simplesmente a geração que curtia o dito nu metal, ou como eu prefiro chamar uma de várias nomenclaturas, o alterna metal. Conforme os anos foram passando, o Limp Bizkit, Linkin Park e Evanescence se tornaram as bandas mainstream mais, digamos, populares entre os roqueiros de vila. E com toda a certeza podemos afirmar, o nu metal foi o último grande movimento dentro do rock a explodir entre as massas. Muitos vão dizer, mas e o emo? Pois é, cara, o emo ele foi muito mais uma coisa assim, pop rock, bem mais pop, do que um rock mais pesadão mesmo. Mesmo porque o que foi pra mídia, o que muitos de nós aqui conhecemos, foi o dito emo pop, que estava bem distante daquela primeira e segunda onda lá de Washington das bandas, né, que começaram esse movimento e que soavam muito mais como um hardcore melódico. E venhamos e convenhamos, afinal de contas, o new metal impacta até hoje nas bandas com um som um pouco mais moderno. Já o emo pop não deixou esse legado e se tornou muito mais uma coisa assim nostálgica de um tempo que já faz tempo passou. Outros mais revoltados também diriam que o dito metalcore também foi um último movimento grandioso dentro do rock, mas não. Esse subgênero foi uma coisa bem mais nichada e não chegou à grande audiência da MTV e consequentemente aos ouvidos da grande massa adolescente doisminiana. Porém, esse subgênero serviu para dar um grande último suspiro no cenário independente e ressuscitou o movimento stray edge entre a molecada, que nasceu com o punk ainda nos anos 80, com bandas como Minor Threat, por exemplo. Outras, como Shelter, seguiam a filosofia Hare Krishna. Para quem não sabe, stray edge é um movimento que se iniciou nos anos 80 no cenário underground de hardcore e tinha como filosofia uma vida sem o uso de drogas e bebidas alcoólicas. Com o tempo, incorporou também o veganismo ao seu discurso. Já no começo do movimento, a música era representada por bandas de hardcore e depois com o metalcore. Algumas dessas bandas abraçaram a filosofia stray edge também, e isso culminou, para quem nasceu em São Paulo, nas históricas Verduradas na Casinha e nos primeiros cool metals no Jabaquara.
Outro ponto interessante de se lembrar que aqui no Brasa, o metalcore junto com o stray edge veio numa onda pós-nu metal que estava ruim das pernas e a molecada migrou para esse rolê no Jabaquara e aderiu a bandas como Caliban, Killswitch Engage, Heaven Shall Burn e afins. Quem viveu lembrará, os meiões deram lugar às meias soquete, os Adidas deram lugar aos Mad Hats ou os tênis Bamba, que eram veganos, e as bermudas que outrora estavam abaixo do joelho subiram acima do joelho. O metalcore, que é um subgênero do metal junto com o movimento stray edge, fizeram um barulho violento no cenário underground na época, mesmo porque eles também abraçaram o próprio punk e o hardcore, e várias dessas bandas aí, com o decorrer dos anos, foram incorporando e mostrando a sua forte influência também de new metal. Essa época aí foi foda pra cacete. Ao lado de tudo isso, no metal, stray edge e metalcore, tinha o que a gente chamava lá na época de hype, ou de modernoso, que sim, deu origem ao meme musical do Hermes e Renato, o Eu Também Sou Hype. Bichinho de matar com pedra, eu sou bichinho de matar com pedra. Esse termo era utilizado para designar a turminha que frequentava a Augusta e curtia o dito indie rock. Nessa onda 2000 do indie rock, a coisa era misturar a atitude despojada do Kurt Cobain com a sujeira do grunge e a bosta dos Beatles. Traduzindo, o som era muito chato. E deu cria a bandas como Strokes, Arctic Monkeys, The Hives e afins. Mas essas bandas não são indie. Foda-se! Naquela época tudo que soava alternativinho era indie, então não encha o meu saco, porra! Logo, a Rua Augusta ficou empesteada de meninos e meninas com jeans colados e surrados, all-stars desbotados e cabelos que oscilavam entre o emo e alguma referência glam dos anos 80. Na real, pelo menos aqui em São Paulo, essa galera poderia ser facilmente colocada dentro do balaio do emo também, mesmo porque muitos deles deixaram de ser emos para se tornarem indies e vice-versa. Como a pegada de som era mais soft, sem a violência do metal e do hardcore, o indie rock serviu como uma boa porta de entrada pro rock, pra molecada nova, e nisso eu tiro o chapéu, mesmo não gostando de nada daquela época. O indie rock foi um advento interessante, essa última onda aí, vamos dizer assim, dos anos 2000, porque visava resgatar um aspecto assim mais sessentista com um aspecto grunge, que é o que dava uma sujeira ao som. E foi um movimento ali junto com o emo muito fechado entre eles ali, pelo menos aqui em São Paulo. Não sei como é que era na sua cidade, aí no seu estado, comenta aqui embaixo. E para finalizar, o já mencionado aqui emo, ou melhor, a cria humana do dito emo pop. Conforme o no metal ia perdendo suas forças entre os jovens, o metalcore ia pegando sua fatia de meninotes revoltados junto com o indie e levando pro seu lado. Já o emo, bem, era uma ofensa se tornar um deles. Ninguém queria ser associado a isso. Por amor. Já sofri bastante. Porque a minha mina me corneou. O Akemi é mais sentimental, eles são mais fofos. Eu gosto de meninos assim que parecem meninas, acho mais bonito. Ok, esses aí eram a raspa do tacho noventista que nasceram por 90, 91 por aí. Então era normal eles serem retardados, como todos nós adolescentes já fomos um dia. Mas havia uma coisa irritante no emo pop, que era essa postura de ser fofinho, com baixa texto e depressivo romantiquinho. Tudo isso deu cria a este clássico meme interneteiro, lembra? Stop my breathing and slit my throat. I must be emo, I don't jump. Quem frequentava a galeria do rock de sexta e sábado sabia o inferno que era andar naquele lugar. Mas alguns lojistas fizeram rios de dinheiro porque essa molecada ginasiana ia em peso pra lá. E aqui no Brasil, puta que pariu, choviam bandas emos em todo o canto possível.
As maiores foram o NX0, Fresno, Emo Ponto e até o CPM 22 tirou uma casquinha dessa pinga, vai. Então por que eu não cheguei e falei o que eu tinha pra dizer pra você? Pois bem, eu tiro um sarro, brinco, mas essa época toda foi legal. Tínhamos uma efervescência de gêneros pulsando e fazendo o rolê. O Power Metal ganhou mais fôlego, os festivais como o Brazilian Metal Union ou BMU bombando, a cena hardcore no Hangar 110 sempre lotada e nós éramos felizes. Mesmo com as tretas entre punks e skinheads no centro de São Paulo. Isso aí era tenso. Os anos 2000, o começo, né, dos anos 2000 foram frutíferos sim, mas eu consigo entender essa galera que já era velha na época não conseguir se encaixar, não conseguir entender muito bem o que aconteceu ali, porque é como eu me sinto hoje em 2024. Na verdade, esse sentimento já começou, como eu já bem disse, lá em 2010. Que eu acho que foi um ano bem bosta por vários aspectos, por questões pessoais e culturais. Se você foi um desses caras aí que curtiu new metal, metalcore, ou foi um modernoso, um emozinho de franjinha, comenta aqui embaixo. E também já dá uma sacada nesse outro vídeo que eu fiz aqui sobre a história do emo, em que eu diferencio aí essa ordem cronológica, né, entre o emo tradicional ali da primeira e segunda onda lá de Washington e até chegar nesse emo pop que muitos de vocês aí curtiram há uns 20 anos atrás aí, beleza? Então é isso, até a próxima, forte abraço, falou!